Bom, para dar continuidade no nosso cronograma, agora a gente vai contar com a palestra da Malê, que veio diretamente do Rio de Janeiro, pós-aniversário, né, Malê? Para comemorar aqui com a gente também. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre zoonoses felinas emergentes, risco, prevenção e educação do tutor. Né? É sempre importante a gente lembrar de um tema que, às vezes, passa batido, mas é muito importante quando a gente fala de conscientização, medicina preventiva também. A Malê é médica veterinária graduada pela USP, onde concluiu o programa de residência em Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais e obteve título de mestre em Clínica Veterinária. Foi docente da PUC Minas, das disciplinas de Patologia Clínica, Clínica e Doenças de Pequenos Animais de 2006 a 2022. Autora dos capítulos de livro de Medicina Interna de Pequenos Animais, Medicina Felina, Infectologia, Nefrologia e Parasitologia. Professora de cursos de imersão, aprimoramento e especialização de medicina interna de pequenos animais e medicina felina por todo o país. Palestrante nacional e internacional e speaker de várias empresas de medicamentos e alimentos para pequenos animais. Membro das boardings de infectologia, parasitologia e nefrologia. Vencedora do Prêmio Veterinário do Ano de 2012 pela VetNew, no Congresso Brasileiro da Anclivepa de 2013. E veterinário do ano de 2025, no Congresso Mundial ASAVA de 2025. Clínica autônoma com atendimento exclusivo de felinos no Hospital Veterinário Rede FCA Pet Care. Coordenadora pedagoga do curso de especialização em Medicina Felina da Universidade Anhanguera. É sempre um prazer poder contar com as suas palestras. Peço, por favor, que vocês façam bom proveito, porque, de fato, é uma aula muito importante. Bem-vinda, Malê. Obrigada. E feliz aniversário. Obrigadinha. Oi, pessoal, bom dia. Vocês já ficaram bem acompanhados aí com a Elídia, né? Com a Carol Papalardo, minhas estagiárias, aprenderam tudo que elas sabem de gastro, principalmente neuro. Entendo muito de neuro, mas muito de neuro. E acho que a Elídia aprendeu direitinho. Então, agora eu vou só fazer um charme aqui, né? Só para ilustrar. A gente vai conversar aí um pouquinho a respeito das zoonoses felinas. Claro que eu não vou falar de todas. O meu papel é falar um pouco das zoonoses que são emergentes para tentar causar algum impacto em vocês, porque o que eu gosto é de chocar. Senão, nem tinha vindo para cá hoje, né? Então, vamos começar conversando um pouquinho a respeito do conceito de zoonose. Né? A zoonose é uma doença que ela vai ser transmitida, é a transmissão de patógenos que causem quadros mórbidos entre indivíduos humanos e animais. Isso pode ter uma via de mão dupla, né? Tanto vindo do homem para o animal, quanto do animal vindo para o homem. E a história das zoonoses ela vai começar justamente nesse momento histórico, que é quando existe a Revolução Agrícola. Né? O homem, até então, ele caçava e a gente não tinha o histórico propriamente dito das zoonoses, mas é claro que elas existiam se o homem comia produtos de origem animal, que, na verdade, não eram tão cozidinhos assim. Mas quando a gente tem a Revolução Agrícola, a coisa fica muito mais intensa, porque o homem ele vai se aproximar de mananciais de água para poder fazer o plantio e ter as suas colheitas, vai armazenar essas colheitas em silos e, a partir daí, além dos animais que ele caçava, agora ele vai ter os animais de produção, ele vai ter os animais que são utilizados para puxar as carroças, ele tem os roedores que se aproximam desses silos, ele tem o contato com a água que acaba sendo partilhada com outros animais. Então, é nesse momento que o histórico das zoonoses ele começa. E aí a gente chega no momento que a gente vive hoje. Atualmente, o que a gente tem? Mais de 278 patógenos descritos nos animais domésticos, sendo que mais de 30 agentes são agentes que pertencem aos nossos pacientes cães e gatos. Eu estou falando de 278 patógenos zoonóticos e mais de 30 patógenos zoonóticos que os nossos pacientes podem comutar com o indivíduo humano. Tá? E aí a gente vai ter gente de toda categoria. Tem bactéria, tem vírus, tem fungo, tem ácaro, tem protozoário, tem rickettsia, tem verme, que são os eumintos, tem de tudo que vocês podem imaginar. E o que a gente tem de números atualizados, segundo a Organização Mundial de Saúde, é que a gente tenha mais de 1 bilhão de infecções zoonóticas por ano no mundo. E infecções zoonóticas são nossa responsabilidade. Então, só para constar, responsabilidade nossa essa numerologia.
E a gente sabe que as zoonoses, elas contemplam 60% de todas as doenças infecciosas que comprometem o indivíduo humano e mais de 75% das doenças que são emergentes, das doenças infecciosas emergentes. Portanto, pessoal, cabe ao médico veterinário esse entendimento, essa prevenção e a evangelização com relação a mecanismos preventivos. Tá? A gente vai ter essas zoonoses acontecendo com mecanismos de transmissão, que são os mecanismos de transmissão das doenças infecciosas. Então, eu posso ter um indivíduo que tem o contato direto com a fonte de infecção, então, suscetível e fonte de infecção partilhando do mesmo ambiente, um transmitindo para o outro. Inalação de esporos ou poeira contaminada, porque o indivíduo pode ter eliminado pelas fezes ou por gotículas respiratórias do meio. Isso pode se transformar em poeiras, essas poeiras acabam sendo levadas. Os fungos, particularmente, fazem esse tipo de infecção. Consumo de alimentos de origem animal. Consumo de água contaminada. Lembra da leptospirose? Né? Lembra da giardia, transmitida por água contaminada, exposição da pele a ambientes e água contaminada. A gente vai pensar em vírus, a gente pensa em protozoários, a gente pensa em vermes, fazendo bastante esse papel. Mordidas e arranhões, isso para todo mundo que tenha contato com cães e com gatos, né? Qualquer acidente perfurante pode causar problema. E, é claro, a gente não vai esquecer a transmissão vetorial. A gente não vai esquecer que existem patógenos que são transmitidos por artrópodes, que podem ser pulgas, carrapatos, piolhos, mosquitos e flebotomíneos. E aí, a gente vai ter uma classificação dependendo do ponto de vista do suscetível, que é o ponto de vista do hospedeiro sintomático. O que vai chamar essa zoonose? O nome que vem na frente é a vítima. O nome que vem depois é o transmissor, é a fonte de infecção. Portanto, quando a vítima é o homem e a fonte de infecção é o cão ou o gato, portanto, quando vem do animal para o homem, nesse sentido, nós utilizamos o termo antropozoonose. Quando o homem, na verdade, acaba sendo a fonte de infecção e o animal é o suscetível, a gente vai chamar isso de zooantroponose. A gente tem várias zoantroponoses importantes, mas a gente, nesse momento, vai se preocupar mais com aquilo que vitimiza o indivíduo humano, porque por questões de saúde pública, de processo, de responsabilidade legal, a gente considera mais importante o conceito de zoonose assim. Mas não se esqueçam que, atualmente, com a recrudescência da AIDS, a tuberculose também aumentou muito o número de casos. Indivíduos tuberculosos transmitem tuberculose para cães e gatos. Indivíduo humano transmite Covid para cães e gatos. Tá? E a gente, de vez em quando, também acaba banalizando um pouquinho isso, certo? Bom, a partir daí, gente, então, a gente vai pensar quem são os grupos de risco para essas antropozoonoses. Vocês estão vendo aí um grupo de velhinhos, porque o indivíduo idoso, ele já tem uma labilidade maior do sistema imune. O sistema imune, ele é bom, mas os fluxos sanguíneos são mais baixos, então a imunidade inicial ela acaba sendo um pouco mais atenuada e há muito risco desses indivíduos adoecerem. Portanto, a gente vai pensar que a idade tem dois extremos de suscetibilidade. Tanto a idade muito avançada, por uma questão de fluxos sanguíneos, na verdade, mas também uma idade mais branda, que é o indivíduo que é infante. Lembrando que o infante tem uma imunidade mais baixa, porque ele ainda não maturou o sistema imune, e ele é muito mais promíscuo, porque ele está aprendendo a explorar o ambiente. E a regra agora é muito clara. Quem tem criança pequena sabe, pediatra quer criança rastejando no chão. Quanto mais rasteja, mais ela se imuniza, porque mais ela é desafiada. Só que nessa, de vez em quando, acontecem acidentes de percurso. Criança fazendo coprofagia, né? Criança colocando o cachorro e o gato na boca, enfim. Vamos lembrar que os indivíduos imunossuprimidos, não que o Tom Hanks o seja, mas quem é da minha geração, assistiu um dos melhores filmes que ele fez, chamado Filadélfia, em que ele mostra a fase terminal de um paciente de AIDS na fase 3, na fase realmente de síndrome de imunodeficiência adquirida. E atualmente a gente sabe que esses indivíduos estão muito mais numerosos do que estiveram há 10 anos passados. E quais são as duas faixas etárias que a gente vê aqui? A minha faixa etária, que é a galera do Tinder, que separou e que está caçando o assunto.
E a gente tem a fase mais novinha, que quer viver a vida, feliz, alegre e contente, desbravando, desafiando, sendo destemido e não utilizando proteção nenhuma. A galera entre 19 e 23 anos de idade. Então, a galera entre 19 e 23 e a galera acima dos 52. Denunciei minha idade, droga, saco. Bom, a partir daí, a gente também vai lembrar, então, que o indivíduo que faz quimioterapia, o indivíduo que faz outras terapias imunossupressoras e o indivíduo do transplante de órgãos, por questões de drogas que suprimam o sistema imune, também acabam sendo grupos de bastante risco. E, pensando em doenças parasitárias, só para vocês terem mais uma numerologia, estima-se que 25% das mortes que acontecem por ano no mundo de pessoas aconteça por causa de infecções parasitárias. E eu não sei se vocês têm uma ideia, essas infecções parasitárias são por parasitas nada exóticos. O pessoal morre por conta de toxocara. O pessoal morre por conta de ancilóstoma. O pessoal morre por conta de giardia. Um aidético pode morrer por causa de giardíase. Tá? E tudo isso faz parte do nosso combo. Bom, aí tinha uma música, estou reassistindo Salve Jorge. Novelão. Salve Jorge tinha um tema bacana da novela, do casal piloto da novela, que era a menina da favela e o policial militar, a Morena, né, e o comandante Theo. Então, aqui o que eu queria que vocês lembrassem é que música que era essa, porque ela responde essa pergunta. Quem é o profissional da saúde que entende de zoonoses? É o enfermeiro, o médico, o técnico de enfermagem, o médico veterinário ou o patologista clínico? Vou fazer a resposta cantada para vocês. Esse cara sou eu. Só não vai tocar o violino agora. Mas é a gente. Quem é que aprende ciclo parasitário? Quem é que aprende doença infecciosa de cães e gatos com todo o ciclo epidemiológico? Fica aquela encheção na cabeça da gente. O médico não aprende isso, gente. E é por isso que se fala tanta besteira, inclusive com relação à toxoplasmose. Então, é a gente que tem que fazer a evangelização correta, os mecanismos preventivos e fazer o cliente entender o que é que tem que ser realizado da forma correta. Porque essa responsabilidade é nossa. E aí, pensando nas antropozoonoses transmitidas por gatos, de uma forma sintética, porque tem muita coisa que a gente nem conhece e tem coisa que não faz parte do nosso métier no Brasil. A gente vai pensar, basicamente, nas escabioses, nas dermatofitoses, a gente vai pensar na esporotricose, que é a única micose sistêmica que é zoonótica transmitida pelo gato, a bartonelose, que é a doença da arranhadura do gato, a raiva, toxoplasmose, clamidiose, que é zoonose, sim, e podem consertar e falar para o laboratório que trabalha para vocês consertar o nome, porque não chama mais clamidófila há mais de 10 anos. Era Chlamydia psittaci, mudou para Clamidófila felis, e há mais de 10 anos voltou a chamar Chlamydia felis. E os laboratórios continuam colocando o nome Clamidófila. Clamidófila não é zoonótica e Chlamydia é. E nós lidamos com Chlamydia. Leishmaniose, gato tem leishmaniose, mas é subdiagnosticada, porque ele faz um perfil muito diferente do cão. Todos os parasitas intestinais, basicamente, podem ter um cheirinho de zoonoses aí. Toxocaríase, né? Lembrar que toxocária é larva migrans visceral ou larva migrans ocular. Ancilostomose, larva migrans cutânea, é o bicho geográfico. Dipilidium é zoonose, em criança causa uma gastroenterite absurda. Trichuris felis também causa colite tanto no homem quanto na criança. Criptosporidiose, o criptosporidium é um protozoário que causa diarreia em indivíduos imunossuprimidos, tanto animais quanto humanos. Isóspora também é zoonose. E giardia é zoonose, sim. Desculpem as pessoas que insistem nesse conceito errado. Há mais de 20 trabalhos publicados nos últimos 10 anos mostrando que ela é zoonose. E a gente tem evidências científicas, de evidências clínicas. Você tem um indivíduo que adota um gatinho numa ONG. Até o gatinho chegar em casa, o cara não tinha piriri, a filha não tinha piriri, o marido não tinha piriri, a empregada não tinha piriri. O gatinho chega da ONG com piriri. Piriri em todo mundo em casa. Faz exame de fezes, todo mundo com giardia. Vai falar para mim que foi a água do prédio? Ah, gente, não. Para.
Aí é realmente querer forçar um pouquinho a minha paciência. Não é. Mas tem muito trabalho publicado mostrando que isso é zoonose, inclusive no Brasil atualmente, de famílias multiespécies que todos os indivíduos estão multiplicando exatamente a mesma giardia no intestino. Tá? Então, é o cuidado que a gente vai ter, porque para indivíduos imunossuprimidos ela pode ser fatal. Volta a ser responsabilidade nossa. E é claro, a gente não pode esquecer que a gente está falando daquelas que são emergentes ou reemergentes, ou seja, aquelas que não tinham tanta importância no noticiário, tanta importância nos nossos discursos, de repente elas ganham um vulto muito grande, porque a prevalência aumenta, ou porque se começa a falar um pouco mais delas. E tem umas que a gente não dá muita atenção, mas eu coloquei aqui, porque apesar delas não serem nem emergentes nem reemergentes, elas são negligenciadas, que são aquelas que são transmitidas por bactérias, principalmente bactérias que causam infecção intestinal. Então, nós vamos falar aqui de salmonelose, Escherichia coli, campylobacteriose, clostridiose, micobacteriose. E a micobacteriose que eu estou falando é tuberculose, sim. É Mycobacterium bovis, é Mycobacterium avium, é Mycobacterium tuberculosis. Que estão associadas ao quê? Ao modismo maldito do século chamado dieta BARF. Que tem gente que ainda insiste nesse conceito. Mas vou dizer, é voltar à pré-história. Porque os trabalhos todos que foram publicados recentemente mostram um desastre absurdo. E querem saber do que é mais? Querem insistir na dieta BARF? Pois é, o gato está sendo infectado pela gripe aviária por causa de alimento carne cru de frango e por conta de leite não pasteurizado e leite cru. É mais uma doença que tem vindo à tona por conta da dieta BARF e atualmente, essa semana, exatamente no dia do meu aniversário, o CDC americano, que é o Centro de Controle de Doenças, publicou uma nota falando da primeira transmissão zoonótica de gripe aviária do gato para o veterinário que o atendeu. Responsabilidade é de quem? É de quem está assinando embaixo que a dieta BARF é saudável. E são os veterinários que começaram essa maldita propaganda. Então, está na hora de colocar a cabecinha em cima dos livros, parar de estudar no Google, parar de seguir esses malditos, e são malditos mesmo, que são esses caras que ficam falando na internet um bando de coisa bonita e todo mundo compra a ideia. O cara tem 1 milhão de seguidores, só fala papagaiada, a galera compra a ideia, vira uma seita e nós estamos fazendo esse desacerto. Vocês têm um papel na saúde pública. Abracem esse papel. É responsabilidade civil e social. Não é brincadeira o que eu estou falando. E eu não falo nada sem estudar muito. E eu não sou seguidora de falsos messias. Então, acreditem no que eu estou falando. Eu estou falando de leitura, que é leitura séria. Eu estou falando de dados sérios do Centro de Controle de Doenças Mundiais. Então, a gripe aviária, ela vai entrar aqui também. Tá? Bom, pensando inicialmente nas micoses sistêmicas, né? Vamos lembrar que existem várias doenças transmitidas por fungos que não se restringem ao tegumento, apesar de poderem causar doenças cutâneas, doenças fúngicas cutâneas, mas vamos lembrar que também pode causar doença respiratória, doença ocular, doença visceral, doença neurológica. Então, quando a gente fala em histoplasmose, criptococose, blastomicose, aspergilose e esporotricose. O que elas têm de diferente entre si? É que todas que não são esporotricose não são transmitidas por nenhum dos nossos pacientes. Tem gente que apregou a isso e está ensinando errado. Tirando a esporotricose, nenhuma micose sistêmica é transmitida por contágio a partir de cão e gato. Elas são doenças transmitidas por causa de contaminação ambiental, porque o fungo ele vai proliferar nas fezes de outros animais. Fezes de pombos, fezes de morcegos, fezes de aves. Mas o cão e o gato não transmitem cripto para ninguém, isto para ninguém, blasto para ninguém, aspergilose para ninguém. Tá? Eles atuam como meras sentinelas. Significa que se eles vêm positivos, se eles vêm doentes, a gente tem que avisar para o indivíduo humano que convive com ele. Se ele pegou, você pode pegar, porque vocês vivem no mesmo ambiente que tem a mesma contaminação. E ponto final. Não façam mais alarde por conta disso. A única que vai ser transmitida para os nossos clientes vai ser a esporo.
tá? Todos os outros só têm a ver com contaminação ambiental a partir das fezes de outros indivíduos, que permitem a proliferação do fungo por conta das concentrações de amônia. Com relação à esporotricose, aí sim, esporotricose é um problemão, e no Brasil um problemão muito grande. Por que está como doença emergente? Você é louca? Não é doença emergente, existe aqui há séculos. Sim, mas há séculos a gente não conhecia Sporótrix brasiliensis. A gente falava de Sporótrix schenck, que era bonzinho. Você mostrava o itraconazol, ele melhorava. Atualmente você entra com uma dose de itraconazol que mata um dinossauro e não mata o fungo. No meio do tempo, você precisa associar outros antifúngicos no meio do caminho para tentar melhorar a performance. Porque os ambientes são muito contaminados e o cara permite que o gato vá para o meio externo. Ele vai para o meio externo porque ele está estragando o sofá. Então, ele ganha de presente uma árvore no quintal para afiar as garras. Ele vai para o meio externo porque ele está gritando muito dentro de casa, está tocando louco dentro de casa. Ele vai para o lado de fora para poder defecar do lado de fora, caçar passarinho, caçar lesma, caçar o que quer que seja. E ele chega num lugar onde tem muito fungo proliferando, no tronco da árvore, proliferando na matéria verde em decomposição. Aí o que ele faz? Ele afia as garras ou ele tenta enterrar as fezes no solo, contamina os leitos unguiais e fica com o fungo presinho aqui na base da unha. Qualquer cara que tomar uma patada dele depois acaba ganhando de presente um arranhão com fungo. É o combo do dia. E aí a gente inocula o fungo na nova vítima. E como o Zé Carioca, que é o Sporótrix brasiliensis, de uma forma muito gentil, chama ele de Zé Carioca. Como o Zé Carioca é muito agressivo, as lesões elas são muito graves e muito difíceis de tratar. Principalmente se a gente tiver um indivíduo imunossuprimido. E aí o gato que tem efeito Fred Krueger faz isso. Ele inocula nos outros, causa uma lesão que, além de doer, depois vai dar uma dor de cabeça por meses, porque o tratamento é muito longo. E todo gato com o qual ele tiver um embate também vai ganhar de presente o fungo. E, a partir daí, a gente vai determinar um outro tipo de infecção. Porque esse gato vai ter lesões cutâneas altamente exudativas, e se o indivíduo que mexe nesse gato tiver qualquer solução de continuidade, entra por aquela solução de continuidade e causa lesão. Ah, o cara vai espremer um abscesso, porque a mania de espremer as coisas, porque a nossa origem símia, ela faz isso. Você quer espremer cravo, você quer espremer furum, você quer espremer. Então, você vê uma bolinha, você quer espremer. O cara vai lá e espreme, não está usando óculos de proteção, pinga na conjuntiva e causa lesão ocular. Tá? E aí é o problema que a gente tem, de fazer a brincadeira de mão com o gato. Tem gente que adora que o gato arranhe, bata, acha super bonitinho, fica todo arranhado e mostra aquilo como um troféu. E aqui a gente pode ter inoculação. Todo mundo que trabalha com gato, nós, os enfermeiros, o pessoal do banho e tosa, o cara que leva o gato para exposição, que faz o grooming, também pode acabar sofrendo um arranhão e pode ter problema. O cara mais arriscado, efetivamente, é o oftalmo, que literalmente dá cara a tapa. Eu acho que é por isso que eles inventaram aquela lâmpada de fenda, né? Que vê o gato à distância. Pega uma lente aqui, o cara olha o fundo do olho do gato a 10 metros de distância para pelo menos ficar protegido da esporo no rosto, porque faz umas lesões bem feias. E é claro, gente, não esqueçam de ensinar o cliente como dar o comprimido para o gato, porque de vez em quando acontece um corpo a corpo e a esporo do cliente acontece por conta disso. A Palque estava contando para mim, né? Ela pegou um gatinho com esporo, deixou na clínica dela para ele não transmitir para o cliente, porque o gato, além de tudo, era feral. Ele foi adotado no motor do carro. Então, assim, a hora que o cara vai dar um itraconazol, o cara morre, né? Porque ele vira um indivíduo em fatias. Parece que ele dormiu com o Wolverine numa noite de sexo selvagem, né? E essas são as traduções que a gente tem. A esporo, ela pode ter essas lesões exudativas que podem vir, uma rinite exudativa, um abscesso exudativo, feridas na pele que são exudativas. Só vou contar para vocês um detalhe. Quando vocês começam a tratar um paciente com esporo, se esse paciente começa a ficar refratário, antes de vocês se desesperarem achando que é uma esporo resistente, rebiopsiem essa lesão e peçam para fazer imunistoquímica para leishmania. Onde tem esporo, tem leishmania. Região endêmica para esporo é região endêmica para leishmania. O fungo e o flebotomínio gostam exatamente da mesma matéria orgânica. Então, muitas vezes, tem co-infecção no mesmo sítio. Ele melhora a parte da esporo, ficou leixe ali.
E, às vezes, ele não melhora porque é a leixe que está ali. Então, sempre antes de ficar pensando em fazer 18 antifúngicos diferentes, vejam se não tem um outro copatógeno agora se pronunciando, antes da gente achar que as coisas não estão dando certo e ficar trocando muito rapidamente a terapia antifúngica desses gatos. Porque tem uma chance muito grande, que foi o caso desse gato aqui e foi o caso desse gato aqui. Os dois gatos pararam de melhorar e a hora que a gente rebiopsiou e fez a imunistoquímica, era a leixe que tinha na lesão. Tá? O diagnóstico ele é fácil, ele é feito normalmente por citologia, os controles também. E, normalmente, outros exames podem ser falhos. Eu não gosto de sorologia para esporo, ela dá muito falso negativo. Tá? Então, eu ainda prefiro o histopatológico, a cultura, que é o exame padrão ouro, e a citologia, que é o nosso grande exame de triagem. E, para quem acha que não precisa se preocupar com o indivíduo humano, essas são as lesões que esses indivíduos podem ter. Vocês percebem que são lesões bem tranquilas. Nem comprometem o cara. O cara pode trabalhar sem camisa, que ele não causa mal-estar para ninguém. Todo mundo vai conviver com ele muito bem. Pessoal, pode ser só uma ferida de cutícula, mas pode ter feridas assim absurdamente abertas, absedação de todos os linfonodos de uma cadeia linfática, enfim, causa bastante transtorno, tá? E mata o indivíduo imunossuprimido. O tratamento ele é feito com antifúngicos, né? Então, o antifúngico de escolha é o itraconazol. O iodeto de potássio ele vai entrar junto com o itraconazol, quando o itraconazol não consegue dar conta do recado. Existem vários protocolos, existem guidelines que são publicadas, e o tratamento ele deve ser realizado nos nossos pacientes até 60 dias depois da cura clínica completa. O gato está zerado, não tem mais nada, você ainda trata por 60 dias. Então, avisa por cara, porque por menos de 4 meses a gente não vai manter esse tratamento. E tem que lembrar das medidas de biossegurança. A pau que trancou o gato na clínica dela. Mas quando a gente vai mexer nesse gato, se a gente usa luva, o cliente também tem que usar. E você tem que ser terrorista com o cara do porquê que ele tem que usar luva. Do porquê que o gato tem que ficar isolado dos outros gatos da casa. Porque ele contamina a casa inteira, por onde ele vai se esfregando e fazendo rubbing. Lembrar que a gente precisa pensar em castrar, pau que também já tirou as bolinhas do gato, assim, pau. Filho, não vai mais ficar com essas bolinhas, seu comportamento precisa ser um pouco melhor e você não pode se multiplicar por aí, querer sair para namorar. Então, domiciliação e esterilização. O cliente deixa o gato ir para fora de casa com esporotricose, esse gato tem indicação de eutanásia. Achando vocês ruim ou não, mas é uma questão de saúde pública. Aí ele tem indicação de eutanásia. E aí a gente vai ter que escolher racionalmente o paciente a ser tratado. Ele tem que ser afável, ele não pode ser agressivo, ele tem que ser domiciliado, senão, na verdade, ele não tem indicação de tratamento, ele vai ter indicação de realmente ser retirado da população e do planeta Terra como um todo. Não que isso me agrade, mas a gente tem que ter um lado profissional pensando na saúde pública e na saúde do coletivo. Tá? E lembrar que não se administra antiácido no mesmo tratamento que os antifúngicos, porque o omeprazol ele inibe a absorção desses medicamentos e pode fazer com que a resistência apareça muito cedo ou que a gente tenha tratamentos muito mal executados. A verdadeira doença da arranhadura do gato, que também tem um gato Fred Krueger como ator principal, é a bartonelose. Né? É uma doença transmitida por uma bactéria e causa muito problema no indivíduo HIV positivo, porque a doença grave no humano acontece no imunocomprometido. A Bartonella é uma bactéria gram-negativa e ela é uma intracelular facultativa, mas normalmente ela infecta os eritrócitos. Ela fica dentro das hemácias. Existem mais de 10 espécies descritas, mas 3 mais importantes, tendo o gato aí como portador. A mais importante é a Bartonella henseli. E a Bartonella henseli, a gente sabe que a transmissão de gato a gato é pela pulga do gato, que é a Ctenocefalides felis, mas a gente também tem a Bartonella claride e também a Bartonella cholerae, que também podem ser transmitidas por pulga e também fazem dos gatos portadores. Tá?
Bom, essa Bartonella, ela tem os gatos jovens como seus principais reservatórios, porque quando ele tem contato com ela, ele não consegue produzir anticorpos suficientes para executá-la. Então, esses indivíduos, quando eles são infectados com menos de 1 ano de idade, eles acabam se tornando portadores pela vida inteira. A soroprevalência dela pode chegar a 50% no Brasil, em estudos que foram feitos. Então, 50% dos gatos mostrando anticorpos contra a Bartonella, mostrando exposição prévia. E nos Estados Unidos, trabalhos publicados falam de mais 80% dos gatos positivos. Se eles tiveram contato, normalmente eles ficam infectados pela vida inteira. E aí eles podem atuar como fonte de infecção. Por que eles atuam como fonte de infecção? Porque, eventualmente, até que se prove o contrário, os gatos eles podem ter contatos com pulgas. E as pulgas transmitindo, elas podem tanto amplificar a população de gatos positivas fazendo a transmissão da Bartonella henseli, principalmente Ctenocefalides felis, mas a Pulex também faz isso. Mas a gente tem um outro problema. O que vocês estão vendo aqui? A pulga se alimentando. Ela é um ser exótico, porque ela se alimenta e defeca ao mesmo tempo. Bem higiênica ela. Ela está sugando sangue, está entrando pela boca, ela está fazendo um atrás pelo fiofozinho. Então, vocês estão vendo que ela está jogando gotículas de fezes de pulga sobre o gato, que, na verdade, é um sangue digerido. E isso vai ressecar e a gente vai reconhecer isso como aquele pozinho, aquela borra preta que fica em cima do gato e que, de vez em quando, suja a superfície quando a gente atende o gato. E a gente vai fazer aquela manobra de Mackenzie para se exibir para o cliente, vai jogar água oxigenada ali, vai virar uma mácula vermelha e você vai falar, isso é cocô de pulga, certo? Qual é o problema? O gato que tem pulga, ele vai coçar? Vai. A pulga pica, ele fica desconfortável, ele tem algum desconforto. Então, de vez em quando, ele se coça ou pateando ou mordiscando. O que ele vai contaminar? O leito ungueal, com esses dejetos que estão na superfície do corpo dele, ou o espaço interdental a hora que ele mordisca para coçar. Portanto, quem ele morder ou quem ele arranhar, ele acaba inoculando a bactéria que saiu nas fezes da pulga, porque, afinal de contas, estava no sangue desse gato. E é assim que ele vai transmitir para o humano. O humano não ganha isso tendo pulga. O humano ganha isso sendo arranhado ou sendo mordido, na maior parte das vezes. E a gente acha que carrapatos também podem fazer essa transmissão para o indivíduo humano. Por quê? Porque existem indícios que algumas estirpes de carrapatos nos Estados Unidos transmitem do gato para o homem. A gente já sabe que isso acontece com relação a Ixodes ricinus, mas no Brasil a gente ainda não identifica carrapatos que façam isso, tá? E qual vai ser a tradução disso? O indivíduo que acaba tendo esse processo, a bactéria ela vem para a circulação, se multiplica nos eritrócitos, causa uma vasculite, ela causa infecção das células endoteliais e ela pode causar um processo inflamatório do endotélio, que pode ser inflamatório degenerativo, que a gente vai chamar de angioendoteliose ou angioendoteliomatose. E alguns indivíduos, quando são imunossuprimidos, fazem isso de forma generalizada. E aí vocês vão pensar que os órgãos mais irrigados ou mais vascularizados vão ter um processo degenerativo inflamatório vascular muito importante, que pode causar um problema muito sério. Que tipo de problema que a gente pode ter? Esse indivíduo ele pode ter... Opa, andei pra cacete aqui, desculpa. Esse indivíduo ele pode ter apenas a inflamação das vias linfáticas. Então, uma linfangite, uma linfadenite com aumento de gânglios, com edema, linfedema, que comprometem o cara, que causam febre. Ele pode ter vasculites importantes, que podem causar doenças nos órgãos que são vascularizados. Então, ele pode ter glomerulonefrite, ele pode ter esplenite, ele pode ter hepatite. Ou ele pode ter doenças mais graves, que até parecem aquele sarcoma de Kaposi, que acontece no indivíduo que é aidético, mas que aqui a gente chama isso de angiomatose. Isso é uma inflamação do endotélio vascular que acaba tendo reflexo na pele. O cara fica cheio dessas bolinhas, elas sangram muitas vezes. E pode ter uveíte. Eu tenho uma amiga aqui presente, eu não vou apontar, porque senão tem que colocar uma tarjinha
nela, mas ela teve uma uveíte importante aí por conta de Bartonella, por conta de uma mordedura que ela teve num atendimento. Diagnóstico para humano é bem complicado. A sorologia ela não se presta muito bem para isso, porque nem sempre os anticorpos eles estão num título que seja um título de diagnóstico. Melhor exame que se tem é PCR, é o exame molecular, eventualmente alguns tipos de exame de patologia propriamente ditos. Né? Mas o que tem que lembrar é que existem diferentes estirpes de Bartonella, então o diagnóstico às vezes precisa pesquisar espécie e não gênero. Tá? Mas é um tratamento difícil, é um tratamento longo, tem que usar doxiciclina ou outros antibióticos que têm uma toxicidade realmente elevada. O tratamento é por meses. Né? E lembrar que o tratamento não esteriliza o indivíduo ele, normalmente ele continua positivo. Então, pode ser que em algum momento da vida, se o sistema imune der falha, ele pode ter um problema mais grave. Mas vocês estão vendo aqui que os tratamentos, normalmente, para quadros mais brandos, chegam a 6 semanas. Mas tem indivíduos que são tratados por 6 meses. Mas, normalmente, são quinolonas, ou azitromicina, ou a doxiciclina. Tá? Amoxicilina e clavulanato, eles conseguem controlar manifestações clínicas, mas é o antibiótico mais débil para conseguir diminuir carga infectiva. E se você atender um gato? Aí aquele gato veio com um quadro inespecífico, você fez o kit Animal Planet, I don't know, PCR, multiplex, doenças ocultas no gato. O que acontece? Aí o gato deu positivo para Bartonella. Ele não tem nenhuma manifestação clínica. Vocês tratam esse gato? Ele pode ser uma fonte de infecção. Não tratem, porque ele não vai deixar de ser. Tá? Ele não vai esterilizar. É a regra que vale para todo hemoparasita. Você nunca trata o hemoparasita que não tenha manifestação clínica. Se ele está presente e ele não faz nada, você não trata. Você só trata o indivíduo doente e não o indivíduo portador. Porque ele continuará portador a despeito do seu tratamento e a gente pode selecionar estirpes resistentes com os antibióticos utilizados. O cuidado que a gente vai ter que ter é da gente falar para os indivíduos que existem recomendações profiláticas para quem é imunocomprometido. Você atende um indivíduo aidético, o indivíduo que vai fazer um transplante, o indivíduo que está fazendo quimioterapia, ele quer ter um gato porque ele se sente muito sozinho. Tudo bem, pode adotar. Mas vamos tentar adotar um gato saudável, não aquele mais coitado, que está dentro da ONG. Vamos adotar gatos com mais de 1 ano de idade, ou principalmente com mais de 2 anos de idade. Diminui bastante o risco de alta carga de agentes zoonóticos, que normalmente são mais concentrados em animais mais jovens. Esse paciente tem que estar sempre livre de pulga, e tem que fazer profilaxia para todo sempre. O ideal é que ele não seja proveniente de um abrigo multicat, aí já começa a ficar difícil, level hard. Sem histórico de contatos com um gato de saúde desconhecida. Tá ficando mais difícil ainda. Aquela gatinha pelucha da Leonela, que era uma fábrica de brinquedo, talvez seja uma boa opção. Controle rigoroso de pulgas para todo sempre. Evitar brincadeiras bruscas. Então, brincadeira de guerrinha com o gato não é bem-vinda. É psicopatia mesmo, né? E tem risco zoonótico. Manter as unhas dos gatos aparadas para evitar, né, as lesões mais graves. Qualquer ferida que seja causada por mordedura ou arranhadura, lavar imediatamente com água e sabão. Procurar sempre orientação médica e manter os gatos domiciliados. São as medidas que a gente tem com relação à esporotricose e à Bartonella. Tá? Vale esse tipo de cuidado. Lembrando que mordida de gato pode causar uma outra zoonose importante, que é a pasteurelose. Boca de gato tem muita Pasteurella multocida, que é uma bactéria extremamente virulenta. E é por isso que você lembra do gato por 1 semana depois dele ter te mordido, mesmo que a mordida não tenha sido as piores. Você sabe que quando o gato te morde no consultório, você já começa a pensar no latejar que vai acontecer no momento em que o sol se puser. Na hora crepuscular, você vai lembrar que a mão vai estar latejando, você vai falar, eu sabia que ela ia latejar. Por isso que quando a gente é mordido, você já toma o anti-inflamatório e já começa com o antibiótico no ato, para não deixar isso acontecer. O grande problema é que a Pasteurella ela acaba sendo inoculada. E um grande problema é que você vai chegar no consultório, no pronto-socorro, os caras vão te aplicar uma penicilina, que nem sempre vai ter uma ação tão boa contra a Pasteurella. Né? A amoxicilina com clavulanato melhora a nossa vida, uma cefalosporina de amplo espectro melhora a nossa vida, mas efetivamente uma penicilina benzatina
não é a melhor escolha. Então, lembrar de lavar bem a mão, já tomar o anti-inflamatório, já ir para o pronto-socorro e, dependendo do antibiótico que ele te prescreva, você se prescreve um porque você entende mais do que ele. Você só não vai poder fazer isso para o cliente, né? Acontece. Mas as 3 melhores escolhas que a gente vai ter são amoxicilina com clavulanato, sulfa com trimetoprim ou azitromicina, que chega em alta concentração nos tecidos porque ela vai em macrófagos. E, normalmente, na inoculação, a infecção local ela pode levar a celulite que pode ser bem grave, inclusive celulite necrotizante, pode levar a linfadenopatia e febre. Em casos mais graves, osteomielite, porque tem gatos que conseguem achar o osso da gente, o meu gato fez isso comigo, né? Ele perfurou a falange do meu polegar, causou um transtorno miserável, tudo para dar um comprimido de antiparasitário. E tem gente que pode evoluir para meningite. Então, sejam cautelosos e sejam firmes com o cliente que é mordido pelo gato. Façam com que ele procure tratamento médico. Com relação à raiva, pessoal, a discussão que a gente tem a respeito da raiva. Raiva é uma doença descrita pela primeira vez 2.000 anos antes de Cristo na Mesopotâmia. Mesopotâmia é a região da Torre de Babel. Tá? Primeira descrição de raiva vem dali. Então, o troço é antigo e até agora a gente não deu conta do recado. Quem mais sofre impacto atualmente da raiva são as crianças, pelo contato que elas têm desacertados com animais que são positivos, sejam cães, sejam gatos, sejam morceguinhos que elas acham que está só doentinho no quintal, ela acha ele fofinho, bonitinho. O gato é um hospedeiro acidental, ele não é o cara mais importante na cadeia, mas ele tem ganhado relevância. E o que vocês têm que ter na cabeça é que a raiva é aquela doença que a gente chama de 200%. Ela é 100% letal, mas ela é 100% prevenível. É a única doença 100% prevenível com a vacina. E a gente está morgando nisso, porque a gente tem um discursinho esfarrapado de que o gato não tem situação de risco, então ele não precisa mais tomar a vacina de raiva, porque ele mora num apartamento. Perguntem para o Alexandre Rossi, que mora no 18º andar em Moema, se não entraram 2 morcegos no apartamento dele no 18º andar para roubar a água que ele deixou para o beija-flor. E passou pela tela. E a gata estava querendo pegar esses morcegos. É disso que se trata. Com todas as árvores que estão sendo arrancadas com essas chuvas, morcegos estão perdendo a casa e estão entrando no apartamento. Só que a situação que a gente tem é de 59.000 óbitos de pessoas por ano no mundo por conta de raiva. Ah, não é um número muito grande por tanto de gente que tem no mundo. Não é muito grande porque não é alguém da tua família e não é você. Não é o seu filho, mas quando o seu filho vem para essa estatística, isso passa a ser muito mais importante que qualquer estatística do mundo. Então, vamos lembrar que ela está aparecendo e que a gente tem casos descritos no Brasil. Nós temos, basicamente, 3 tipos de variantes de raiva no Brasil. A variante clássica de cães e gatos, que praticamente ela está extinta por conta das campanhas de vacinação que foram realizadas em décadas anteriores. A gente tem raríssimos casos que são associados a essa variante. A variante do morcego, que é associada ao morcego hematófago, que é o desmondos rotundos, mas que ela pode estar presente em qualquer tipo de morcego. Qualquer morcego transmite raiva, não é só o hematófago, é o frugívoro, piscívoro, nectarívoro, insetívoro, qualquer morcego pode transmitir. Ele é um reservatório que fica vivo por muito tempo transmitindo o vírus. E, atualmente, a gente está lidando com uma nova variante, principalmente no Nordeste brasileiro, que é a variante do saguis, que matou 2 pessoas no ano passado, no Brasil. Portanto, não podemos parar de vacinar. Tá? Claro, ninguém vai entrar numa caverna, e a gente aí tem menos risco da raiva por inalação das gotículas da saliva do morcego, mas a gente sabe que, como o morcego elimina muito vírus pela saliva e se lambe muito, não é aconselhável mexer com o morcego, porque ele pode ter partículas na superfície que podem favorecer a inalação, sim. Então, achou um morcego morto, um morcego doente em algum lugar, não mexa nele. Contacta o Centro de Controle de Zoonoses, contacta a Guarda Verde e fala, tem um morcego aqui que precisa ser capturado. Ninguém põe a mão, porque a gente não sabe fazer essa manipulação de forma adequada.
E a gente vai lembrar que no ano, entre 2010 e 2025, tivemos 47 casos fatais de raiva no Brasil, por acidentes por mordida, mas é claro que deve ter mais coisa que não tenha sido notificada, tá? Mas só para lembrar para vocês que 9 casos eram cães, 4 foram gatos. E quando a gente olha esses gráficos mundiais de prevalência ou de notificação nos Estados Unidos, olha como baixou a prevalência no cão, que está em azul, e olha a prevalência do gato, como está ficando cada vez mais alta dos casos que são notificados. Por quê? Porque a gente sempre juntou a raiva no cão, ficamos com medo do sarcoma de aplicação no gato, paramos de vacinar o gato e começamos a fazer um discurso muito fuleiro. Então, a gente precisa retomar essa responsabilidade, tá? Lembra que os dados epidemiológicos eles são escassos, a gente não tem muitos dados do que acontece na real, alguns dados aparecem por conta de animais que são mortos ou eutanasiados, mas a rede de diagnóstico nossa é muito frágil, portanto, esses dados devem ser muito mais superiores que isso. Então, o nosso problema está associado ao Batman, né? E lembrando que a doença que a gente tem na atualidade ligada à variante do morcego, ela é diferente daquilo que vocês aprenderam na faculdade. Porque na faculdade, vocês aprenderam que o gato quer ter raiva, o cachorro quer ter raiva, eles iam ficar com raiva. Eles iam ter uma fase excitatória ou furiosa, que era aquela que ia chamar a atenção e ninguém ia colocar a mão nesse bicho. Isso deve ser raiva, e a gente ia colocar isso no diagnóstico diferencial. E depois dessa fase, ele fazia uma fase paralítica. E aí ele morria de paralisia respiratória. Atualmente, meus amigos, gatos do cemitério maldito não é o gato do cemitério maldito da primeira fase que a gente vê, não. A primeira versão, que era o Churchill, estava na cara que ele estava raivoso. Tudo bem, ele estava possuído, mas está na cara que era um possuído raivoso. O de agora fica com essa cara de eu estou doente, eu não sei o que eu tenho. Aquele gato, nossa, o gato está estranho. Gatos estranhos podem ser raiva. Se esse gato não foi vacinado, considerem a raiva para todo gato que apresenta apatia, perda de apetite ou comportamentos anormais. Essas são as manifestações clínicas da raiva atualmente associada à variante do morcego. Já atenderam algum paciente assim? Não. Eu não vacino, ele é 18 anos. Né? Porque me disseram que a vacina durava a vida inteira. Não precisa vacinar porque ele mora em apartamento. Então, se tem histórico de falta de vacina, histórico de possível exposição, paciente que fica assim, se ele morder alguém, temos que deixar ele em observação durante uns 10 dias. Se ele não morrer, não era raiva. Adoro esse tipo de diagnóstico. Porque não dá para fazer diagnóstico em vida. Então, se ele não morrer, não era raiva. Se ele morrer, era. Pode ser. Então, aí a gente vai pegar a cabeça desse gato, vai mandar para algum lugar, e essa cabeça vai ser avaliada para ver se conclui o diagnóstico. Mas, normalmente, ele é pós-mortem. Só que se ele mordeu alguém, não é só a Inês que é morta. Tem mais gente que vai morrer no meio dessa história, né? E aí, o que se faz? É avaliar o encéfalo desse paciente. Eles pegam o material desse encéfalo, vão fazer imunofluorescência direta para ver se acham um vírus ali, vão fazer PCR do material, e se houver a conclusão, aí a pessoa vai fazer um protocolo desgraçado de pós-exposição, né? E, de vez em quando, eles fazem a histopatologia ainda para ver se eles acham corpúsculos de inclusão. Se vocês quiserem saber para onde enviar o material, né? Vocês enviam para a Divisão de Vigilância e Zoonoses, Laboratório de Raiva da USP, do professor Paulo Brandão, Instituto Biológico ou Instituto Pasteur. São os locais que são credenciados para fazer isso. O TEX é um laboratório credenciado para fazer sorologia apenas, mas esses são os institutos para lidar com a espécime morta e fazer o diagnóstico do paciente que era doente. Sorologia não serve para diagnóstico de doença, porque a maior parte dos animais já foi vacinado em algum momento da vida e os anticorpos que são detectados podem ser os anticorpos que foram suscitados pela vacinação. Portanto, o diagnóstico tem que ser diagnóstico direto, ver o agente dentro do sistema nervoso, tá? E lembrar que o indivíduo que foi mordido, ele vai ter que lavar bastante com água e sabão. O sabão pode inativar o vírus, já que o vírus é um vírus envelopado. Só que não adianta lavar a superfície, tem que esfregar dentro da ferida com a escovinha, que é o pessoal do hospital faz isso com a gente. Pega aquela escovinha de cerda de plástico e esfrega lá dentro. Você tem que tirar o que foi inoculado dentro da ferida, lava com água e sabão
e só cobre para não contaminar mais, mas não é para fazer uma ferida fechada, porque isso precisa respirar. Você só vai evitar contaminação adicional. Então é só colocar uma bandagenzinha leve em cima para não sair pingando e as pessoas ficarem olhando aquela tragédia que está seu braço. Aí vai para o hospital, procura o atendimento médico e procura as orientações necessárias. Lembrar que quando a pessoa foi mordida, o animal que mordeu, ele tem que ficar isolado, ele fica em observação durante 10 dias após a exposição. A suspeita é descartada se ele não morre em 10 dias, porque a morte é rápida, quando o indivíduo é sintomático. Se ele não morrer em 10 dias, descarta-se a raiva. Se ele morrer em 10 dias, a gente, a partir daí, tem que fazer o indivíduo completar um esquema de profilaxia. A profilaxia humana, a profilaxia pós-exposição, ela pode ser realizada com vacina e ela pode ser realizada com soro antirrábico. O grande problema é que a gente não encontra muito isso em muitos lugares, né? A vacina, normalmente, o indivíduo tem que tomar várias doses, são pelo menos 4 a 5 doses da vacina que são tomadas. A gente aplica no músculo deltoide, que é o músculo do ombro, no dia 0, no dia 3, no dia 7, depois da mordida, no dia 14, e se o indivíduo for imunossuprimido, tem mais uma no dia 28, depois da mordida. E se a lesão for muito profunda, também tem que tomar imunoglobulina antirrábica, que é mais difícil de encontrar e ela causa bastante reação, porque ela é produzida em cavalo, normalmente. Então, você pode ter a reação porque ela é produzida em outra espécie, tá? Mas, basicamente, é isso que a gente tem. 4 a 5 doses da vacina e, nas lesões mais profundas, a aplicação da imunoglobulina no local, mais 4 a 5 doses da vacina, tá? É o que a gente tem para hoje. A gente, para os animais, não tem um protocolo que seja um protocolo muito estudado, faz uma extrapolação do que se faz para humano, mas normalmente para animais não vacinados são 3 doses, 0, 7 e 28 dias. Né? Tem muita gente que questiona a vacinação no 7º dia, mas para o animal vacinado, o animal não vacinado, o ideal é que a gente faça as 3 doses, 0, 7 e 28º dia. E para os animais que são vacinados, uma vacina e a segunda vacina 7 dias depois. O protocolo japonês fala para fazer 0 e 30 dias depois. Na verdade, para todos os animais, como a maior parte está com a vacina desatualizada, a gente acaba fazendo 0, 7 e 28, por uma questão de garantia, tá? E deixa o animal isolado por 6 meses. Porque uma vez que o animal tenha sido mordido, né, por um morcego, por exemplo, ele pode ter 6 meses de período de incubação. E a profilaxia, lembrar que ela envolve posse responsável, que é a imunização antirrábica anual, a domiciliação, passeios supervisionados, utilizando coleira ou guia para que ele não fique fuçando onde não deve. Evitar sempre tocar em animais estranhos, animais feridos, animais silvestres, mesmo que não sejam morcegos. Não perturbar animais quando estiverem comendo, bebendo ou dormindo, porque ele pode ficar bravo e pode morder. E a gente nunca sabe o que existe naquela boquinha. E lembrar de não tentar separar animais que estejam brigando. Pode ser que você seja a maior vítima dessa briga. E a imunoprofilaxia, lembrar que a gente começa com 12 semanas de idade, a raiva é a única vacina morta que pode ser dada em uma única dose, que é imunizante, e a partir daí, revacinação anual, que deve ser mantida ao longo de toda a vida. Por que a gente vacina todo ano no Brasil? Para que a gente consiga ter o maior número de animais vacinados ao mesmo tempo. Então, os reforços, eles são anuais, independente de situação de risco neste país. Tá? Não inventem protocolo alternativo, certo? Basicamente é isso. Existem postos fixos gratuitos por todo o país, né? Não sei se vocês sabem, se o Cleide fala que a gente está querendo ganhar dinheiro em cima da raiva, não está. Pode ir num posto gratuito, que vai conseguir. E eu tenho aqui, ó, depois eu vou deixar a apresentação para elas compartilharem com vocês. Tem posto de saúde que você acha no Google em tudo quanto é lugar. Para fazer vacinação de cães e gatos, tá? De forma gratuita. Então, se o cara está achando que a gente é mercenário, não precisa. Eu gostaria de ganhar o dinheiro por conta da vacina, mas eu encaminho você para um posto gratuito para você não ficar falando besteira a meu respeito. Tá aí, ó. Né? E é fácil de achar, tá? Meninas, eu só quero mostrar mais uma coisinha aqui, aí eu vou encerrar, tá? E eu tomando vacina, né? Porque eu fiz o meu trabalho de
de mestrado dentro do Centro de Controle de Zoonoses, eu precisei tomar o esquema de prevenção, mas lembrar que a gente no mercado nacional não tem vacina que contemple todos nós. Não sei se vocês sabem disso. Não tem vacina para todos os veterinários, é por isso que eles estão se negando a nos vacinar. Certo? Não tem vacina para todo mundo. É porque ela é cara, a dose custa 80 centavos, então deve ser bem difícil para o mercado nacional abastecer para proteger pelo menos os veterinários. Certo? Mas não tem para todos nós mesmo. Mas o ideal seria que a gente tivesse protegido para evitar qualquer coisa. E eu queria terminar aqui, tá? Eu queria concluir o que eu queria falar aqui. Eu realmente falo enraivecida porque eu não gosto muito da falta de raciocínio. E as pessoas, de vez em quando, elas não são abertas a raciocinar. Elas colocam uma ideia na cabeça de uma forma pontual e elas não querem abrir. Eu entendo que todo mundo acha que a gente atende um bando de animal com doença inflamatória intestinal por causa do excesso de corante, palatabilizante, glúten, o diabo A4 que exista no alimento industrializado. Sim. A pergunta que eu faço, vocês estão comendo alimento cru em casa? Vocês abdicaram do que vocês compram no supermercado ou na padaria e vocês só estão comendo alimento teoricamente orgânico, que também ninguém me garante que é. Vocês só estão comendo alimento orgânico e só estão comendo alimento cru? Porque o óleo pode fazer não sei o quê, porque o alimento cru é mais saudável. Vocês estão fazendo isso com vocês? Por que nós estamos impondo isso para o cachorro e para o gato? Por quê? E vocês pararam para pensar que existe um serviço de inspeção federal que ele foi constituído justamente porque esses alimentos eles podem vir com os patógenos do indivíduo que é o dono original da carne, que é o cara que tinha aquela musculatura, que tinha aquela víscera, que ele podia estar doente, que ele podia ter um patógeno, que não é destruído pela refrigeração, que não é destruído pelo congelamento, e que, se ele não for muito bem cozido, ele pode levar adiante, ele pode ir para o próximo hospedeiro, que é quem vai ingerir aquela carne. Então, a gente não está considerando isso, mas a gente está considerando que a gente resolveu falar que o gato é um carnívoro estrito numa aula inaugural de uma pós-graduação e a pessoa depois joga na sua cara, você falou que ele é um carnívoro restrito. Eu falei, não falei que ele era restrito. Eu falei que ele é estrito, que significa uma coisa completamente diferente. E ele pode comer essa proteína carne, você quer da comida natural, o alimento caseiro, porque você não quer usar o industrializado, porque você não confia nas empresas de ração. Você quer fazer todo dia para ele, tudo bem, mas cozinhe o alimento. Simples assim. O que a gente não pode é criar uma seita de pessoas que acham que todo mundo pode comer o alimento cru e que vai ser mais saudável por conta disso. Ovo tem salmonela. Tem muita chance de infecção por salmonela. A gente tem carne que pode transmitir listéria, clostridium, tuberculose. Parasitas como os próprios parasitas que são da família das tênias. A gente pode ter problema de transmissão de gripe aviária, de campilobacteriose. E jura que a gente vai falar para esses caras, para eles começarem a comer um alimento que é um alimento cru, sendo que eles podem se infectar e podem transmitir para quem convive com eles? Porque o grande problema são os surtos zoonóticos. Se você não se importa que o paciente morra, tudo bem. Mas o cara que convive com ele é responsabilidade civil. E aí fica como? Teve um surto de listéria no Canadá, por conta de alimento cru. Teve surto de salmonelose na França. Teve surto de tuberculose na Inglaterra. E eles não são Brasil, gente. O nosso país é muito maior. Aí vem a alemãzinha que veio brigar comigo nas redes sociais, a mulher que está na Alemanha que se acha o máximo, que veio falar que eu sou um nada, e sou um nada mesmo, não estou nem me importando com essa colocação, mas ela vem falar que eu desconheço o Serviço de Inspeção Federal, e a Inspeção Federal ela consegue inspecionar tudo isso? Quantos indivíduos não comem carne que não passam nem por matador oficial, que é inspecionado? A gente teve problema no próprio campus da USP, em Pirassununga, o surto de tuberculose no rebanho da bubalinocultura. Tiveram que matar todas as búfalas porque contaminou o pessoal da cidade com tuberculose. Gente, cidade fazendo escola modelo. Nós não estamos falando de qualquer coisa. E jura que vocês vão dizer que não tem nenhum escape? Que a inspeção consegue ver tudo? Ela vê o macro, o micro ela não vê. Não coleta a amostra de todo mundo, de todas as carnes que vêm para os açougues, para a Swift, para o que quer que seja. Então, vamos ter um pouquinho de pé no chão. E isso é responsabilidade nossa. Tuberculose é responsabilidade nossa. E no momento em que a AIDS está tão em alta,
que tem tanta gente fazendo quimioterapia e tanta gente fazendo tratamento imunossupressor, pessoal, temos que ter um pouco mais de responsabilidade, vamos tirar essa utopia da cabeça. O mundo perfeito, ele não existe. Eu queria que o gato vivesse feliz, alegre e contente na savana, brincando com o Timão e com o Pumba. Para mim, ele até comia inseto, mas ele vai ter osteodistrofia se ele comer inseto. Vai faltar coisa para esse gato. Ele precisa de proteína de outros animais. Então, eu acho que a gente precisa tomar um cuidado com isso. E só para vocês entenderem, existem vários trabalhos mostrando isso por conta dessa predação carnívora dos gatos, mas também por conta da dieta crua que a gente acaba oferecendo para eles, que é a dieta BARF, né? Mas a gente pega todos os trabalhos do mundo de gente que é gente de bem, gente que pesquisa, que vê o que está acontecendo, falando que a gente não tem benefícios comprovados, mas que a gente tem riscos reais. E aí, no meio desse caminho, a gente não consegue evitar que isso aqui já aconteça. Lembra que toxoplasmose também é associada à ingestão de carne crua, não importa de quem seja, mas caprinos, ovinos, as aves, os bovinos não, os equinos transmitem muita tóxico para o gato, mas a gente tem vários trabalhos publicados em cães e gatos falando dos desacertos que a gente tem por conta dessas transmissões zoonóticas. E uma coisa que me preocupa muito, a gente fala aqui, ó, essa daqui que eu queria, não, era essa aqui de baixo, ó, eliminação fecal de Escherichia coli multiresistente em cães alimentados com dieta crua no Brasil. Vocês sabem que a transmissão de resistência bacteriana acontece quando a gente faz desacerto de antibiótico terapia em cães e gatos para os indivíduos que convivem com eles. Porque eles vão eliminar bactérias que são multiresistentes nas fezes, que vão infectar o indivíduo humano que convive com eles. Nós somos responsáveis por resistência bacteriana a antibiótico, gente. Inclusive oferecendo dieta crua. Então, é esse apelo que eu estou fazendo para vocês. O trabalho foi publicado no Brasil. Não estou falando do cara que estava na Escandinávia. Então, por favor, eu peço que a gente racionalize isso, principalmente por conta desse trabalho que foi publicado na Inglaterra. Os gatos que foram infectados comendo uma dieta crua comercial, não era uma dieta crua que o cara compra de qualquer lugar, uma dieta crua comercial, marmitinha vinha pronta. Esses gatos desenvolveram tuberculose. A gente teve 83 gatos positivos assintomáticos. E qual foi o problema que a gente teve? Eles transmitiram para proprietários e transmitiram para veterinários. Responsabilidade de quem prescreve, abaixa a cabeça e fala que está certo. Eu quero que vocês pensem nisso. Tá? Aqui algumas imagens desse trabalho. E as últimas más notícias que eu vou dar para vocês com absoluta certeza. Gripe aviária. Essas publicações são todas desta semana. São todas dessa semana. Essa daqui, dia 14 de abril de 2025, a gente teve uma publicação falando do aumento de casos de gripe aviária nos Estados Unidos a partir de uma infecção de um criatório, que eles ficavam perto de um aviário. Então, os gatos do criatório ficaram infectados, 125 gatos ficaram infectados no mesmo momento com a gripe aviária e transmitiram para todos os outros gatos que conviviam com eles. Então, aí começaram a aparecer os primeiros trabalhos, falando aí para a gente da importância da ingestão do leite não pasteurizado e do alimento carne cru, principalmente o alimento de frango, principalmente o frango cru, oferecido para o gato. Lembrar que o congelamento não mata, não destrói o vírus, ele fica mantido ali. Então, não tem essa de deixa no freezer tantos dias, só serve para toxoplasma isso, não serve para mais nada, não serve para bactéria e não serve para vírus o congelamento. Não vai matar, vai manter. Tanto que a gente descobre vírus pré-histórico assim, né? Pegando fóssil congelado na Antártida e descobrindo vírus congelado ali. A gente tem o CDC, 14 de maio de 2026, Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, confirmando a evidência da gripe aviária transmitida de um gato doméstico para um humano pela primeira vez. E esse humano era um veterinário. Essa notícia foi de anteontem. Então, está aí presente. E, só para vocês verem que não é só notícia fantasiosa,
Quem é a AVMA? A Associação dos Médicos Veterinários da América. American Veterinary Medicine Medical Association. Pessoal, isso está na nossa cara e a nossa responsabilidade. Então, é isso que eu rogo, que a gente realmente tenha cuidado. Lembrando que eles colocam aqui um quadradinho, dieta crua, um aviso. Só coloca o último para mim, pode dar um Ctrl-End? Dá um Ctrl-End para mim, por favor? Só para pular as brincadeiras todas. Então, era isso que eu queria passar para vocês. A importância de tudo isso, aí para a gente realmente ter a nossa responsabilidade, a gente abraçar aquela fatia do bolo que é chamada saúde única, ou que é mais correto na atualidade, que é uma só saúde. Que a gente é responsável pela saúde do nosso paciente, do ser humano que vem grudado a ele e do ambiente que está em volta, bem como dos outros contactantes que ele tem. Então, eu rogo a vocês que abracem essa fatia do bolo junto comigo. Tá bom? Pessoal, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Um domingo para vocês.